Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker, que garante vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal está aqui, Godoy1x, que te dá 200% de bônus no seu valor depositado. Link, descrição do vídeo, também está no nosso comentário fixado, acesse pelo nosso link, baixe um XBet, na hora que for realizar o seu depósito, realize com o nosso cupom Godoy1x para você pegar esse 200% de bônus. Palpites para sábado, cara, tem Cruzeiro e Red Bull Bragantino, tem Juventude e Internacional, tem Grêmio e Operário, aproveite tudo aí na 1xBet e com o nosso cupom Godoy1x. Bom, galera, vamos falar dessa derrota do Flamengo para o Fortaleza? Eu acho que há muito cuidado, muito zelo, o pessoal fica muito pisando em ovos em alguns momentos para não banalizar tanto, já que já é muito banalizado, críticas ao técnico, e acaba pisando muito em ovos e acaba não falando o que tem que ser dito de verdade. E vamos falar um papo reto, na minha opinião, apesar do técnico não jogar, né, mas o técnico Tite, na minha opinião, ele fez um mau jogo, ele não foi bem. O futebol é muito tomada de decisão, né? A gente acaba falando que o jogador tem que tomar a sua decisão, que o jogador tem aquela fração de segundos, de milésimos para decidir o que vai fazer dentro de campo. O treinador, proporcionalmente, ele também tem a sua tarefa, né? Em frações, às vezes um pouquinho mais tempo, né? De minutos, tentar fazer algumas escolhas, tomar algumas decisões. E na minha opinião, o técnico Tite, ele erra, pois o técnico ele pode errar por duas maneiras, né? Ele pode errar pela sua ação, ou ele pode errar pela falta dela. Eu acho que o técnico Tite acabou errando por isso, por falta de ação. Demorou demais para modificar e ficou meio que pedra cantada, né? De que o Flamengo, naquele momento que sofre o segundo gol do Fortaleza, era um momento ruim, que o Flamengo era necessário fazer algumas mudanças. Não tinha muita opção não, então as opções, as mudanças eram até um pouco que óbvias. Vamos passar aqui por alguns momentos da partida que eu acho muito importante, infelizmente. Uma repetição, né? Pois o Flamengo teve uma oportunidade, perdeu, e na primeira oportunidade praticamente ali do Fortaleza, assim como aconteceu contra o Cuiabá, o Flamengo sofreu um gol que passou ali pelo Wesley, uma bola na primeira trave, tem ali um empurrão, aí o desvio, aí, cara, enfim. E aí você tem que correr atrás do resultado, e aí o time vem com essa bagagem, fica um pouco difícil, e além de tudo teve péssimos momentos, lado esquerdo inofensivo. O lado esquerdo, vou até, na minha opinião, vou até trazer aqui para vocês alguns lances, eu vou até eximir ali o técnico Tite de culpa, pois eu acho que é incorrigível pelas peças que tinha. O Luiz Araújo não rende por aquele lado, o Matheus Gonçalves não rende por aquele lado, e o Ayrton Lucas está muito mal. Então assim, não dava nem para falar cogitar. Tira o Ayrton Lucas, coloca o Léo Pereira, um dos dois ali na frente dele, seja o Luiz Araújo, seja o Matheus Gonçalves. Cara, esse bobeiro ele ia até atrapalhar mais do que ajudar, pois pro Léo Pereira tá ali, ele tem que ter um ponto ali pelo lado esquerdo para fazer a diagonal, para ele ser apenas um suporte. O lateral esquerdo pro Flamengo, ele precisava ser mais do que um suporte, ele também precisava produzir jogo. O Ayrton Lucas fez uma partida tecnicamente muito ruim, a dupla de volantes, Alan e Pulgar, fizeram uma partida muito... O Pulgar desligado em alguns momentos, o Alan estabanado, né, em outros. Então, podia promover mudanças. Vamos passar aqui pelos lances. Vamos começar aqui, tentar seguir aqui um pouco da ordem do jogo, que eu acho que conta bem a história dessa partida. Aqui o Flamengo vai, nas poucas jogadas que o Flamengo vai conseguir fazer ali pelo lado esquerdo, cruzamento, mas é aquilo, né? Como tinha cruzamento ruim, meus amigos, mas foi muito ruim. O lado esquerdo, infelizmente, foi um lado muito, mas muito ruim para o Flamengo, e foi um Flamengo bem desequilibrado, literalmente, né? Pois atuava mais e melhor pelo lado direito. Aí um desespero, né, do Wesley também para cruzar. Faltava repertório ali para o Flamengo. Acho que faltou jogo por dentro. O Flamengo encontrou apenas jogo por dentro num determinado momento da partida, no segundo tempo. Apenas nesse momento, pois não encontrava um jogo por dentro. Faltou uma construção um pouco mais por dentro. Quando tinha era com esse aí, ó, com o Gerson. E aí o Gerson faz a movimentação, entra ali pro lado esquerdo. Isso aqui é um dos raros momentos, tá? Que o Flamengo consegue ter uma jogadinha, ó, ali pelo lado. O Gerson, Ayrton, conseguiu encontrar ali o Matheus, aí foi lá, fez o cruzamento, buscando ali. Cara, isso aqui é raro, porque não havia nem diálogo pelo lado esquerdo. Tem uma jogada que eu vou mostrar aqui pra vocês, ela é horrorosa. Ela é completamente horrorosa. O técnico Tite fala muito sobre o campo falar, né? Eu acho que teve ali um momento que ele usou um tampão, um fone de ouvido e não ouviu o campo berrar.
pois o campo não falou, o campo berrou, né? Vamos aqui, ó, para um outro lance, primeiro tempo, né? Isso aqui é importante, vocês entenderem, está 1-0, tá? Pro Fortaleza. O Fortaleza já havia marcado o gol. E aí passa por aquele cenário, né? O time mais atrás, o Flamengo tendo a posse da bola. O Luiz Araújo ainda está pelo lado direito, pois há uma tentativa durante o jogo, né? Vai o Luiz Araújo. Não, agora vai Matheus Gonçalves. Não, agora vai o Luiz Araújo. Agora vai Matheus Gonçalves. E ninguém ia. A verdade é essa. Bom, aí o Flamengo perde a bola e há o contra-ataque, né? Essa tentativa aí de contra-ataque do time do Fortaleza, que tem um contra-ataque legal, né? O time do Fortaleza é bem organizado, né? É bem organizado aí. Tentativa aí do cruzamento, ao corte da Davi Luiz, segunda bola pro Fortaleza, e aí começa a entrar para um cenário um pouco esquisitão, né? Quando o Flamengo conseguia cortar. Recuperação. Cara, observem esse lance aqui com cuidado aqui, ó. O Matheus trouxe para dentro e aí o Gerson. A movimentação do Matheus, ela é toda errada, vai por dentro. Olha isso, não dá opção pro... Cadê o Ayrton? Não passa. E aí o Gerson vai conduzindo, vai prendendo e vai tentando, ó. Trouxe um passe, o Pedro tentou uma tabela. Achei o Pedro tecnicamente mal também em alguns momentos. O Matheus Gonçalves caiu por dentro. O Ayrton não avançou. O Gerson teve que... Ou seja, não tinha ninguém. Time torto, capenga, desequilibrado. O lado esquerdo foi terrível. A verdade é essa. O lado esquerdo do Flamengo foi terrível durante os 90 minutos. Seja em qual sentido for, técnico, tático, foi terrível. Aqui o Flamengo vai saindo jogando. Com Alan mais próximo, depois o Pulgar. Não acho que... Não gerou jogo. Não gerou jogo. As coisas não funcionaram. Quando funcionou era porque tinha o Gerson, cara. O Gerson que estava conseguindo. Olha lá, como ele conseguiu na ocasião aqui. Aí o Luiz Araújo deu um péssimo passe para a ultrapassagem ali, que seria do Wesley. Alguns jogadores abaixo, tecnicamente mal. O meio campo, cara, ficou ali tipo, vamos lá, meio que um tripé, né? Alan, Pulgar e o Gerson. Cara, a dupla aqui, muito mal. E aí você tem o Léo Ortiz, né? O campo não falou, a não ser, vou abrir um parênteses aqui muito importante, prestem bem atenção. Eu não sei, eu não tenho essa informação. Mas a não ser que o Tite tenha combinado com o Léo Ortiz. Léo Ortiz, vamos fazer o seguinte, se esforça aqui no meio de campo, vamos quebrar esse galho, mas quando você tiver a oportunidade eu vou parar de colocar você como volante. Eu vou colocar você como zagueiro. E o zagueiro, Léo Ortiz, falou, obrigado, professor, porque eu não quero ser volante, eu não quero que o mercado me veja como volante, meu empresário não quer que eu seja volante, eu não gosto de ser volante, eu tenho medo de errar como volante, eu posso me queimar, então vamos fazer o seguinte, eu quero ser zagueiro. Essa conversa, estou dizendo, não é uma informação, tá? Mas essa conversa seria a única forma de conseguir ter uma justificativa para o Léo Ortiz não entrar, nem que seja alguns minutos como volante. É a única justificativa, tá? Pois o Alan estava estabanado, como eu falei, e o Pulgar perdido. Pulgar na Copa América. Tava o Pulgar na Copa América, né? Dos Estados Unidos, e o Alan estabanado. Então, pode ser. Isso acontece no futebol. Repito, reforço, não sei se isso aconteceu, mas não posso descartar qualquer possibilidade, beleza? Escanteio aqui do Flamengo, não havia nenhum destro, né? Não sei se vocês repararam essa loucura. Não tinha nenhum destro para cobrar fechado, né? Que pudesse ter essa capacidade de fazer esse cruzamento fechado. E aí, segunda bola, passa aí por dentro. O Flamengo vai buscando aí circular. Abriu aqui pro lado direito. O Gerson, tem ali o Davi Luiz. Uma boa finalização. Esse momento o Flamengo estava criando as oportunidades. O Pedro teve uma oportunidade dentro da pequena área, acertou em cheio, cara, o travessão. O Flamengo já estava flertando com o empate e chega, né? No empate com o gol do Pedro de pênalti. O Flamengo empata ali o jogo e o placar ali fica 1-1. Vamos para o segundo tempo. Flamengo sem modificação no segundo tempo. A modificação é aquilo, né? Quem fica do lado esquerdo e tal. E aí a gente já começa a ver o Flamengo perder meio de campo. Foi isso que aconteceu. O Flamengo começa a perder meio de campo e a gente vai percebendo que as saídas do Fortaleza vão sendo saídas mais perigosas. E o jogo vai ficando meio que bate-volta, descontrolado, muito buraco. Até mesmo no time do Fortaleza, aqui o Davi vai tentar uma finalização de fora. Mas o panorama do jogo já começa a ficar diferente. E aí, usando a expressão do treinador, do técnico Tite, o campo começa a falar, né? O campo tá falando assim, professor, o Flamengo está sem meio de campo. Professor, o jogo está ficando descontrolado. Professor, é necessário, por um caráter de urgência,
uma modificação. Olha o Ayrton, atrasando, segurando, se jogou, ele se jogou, e aí vambora. Saída com velocidade do Fortaleza, e o campo tá falando ali pro técnico Tite. O tempo tá passando, não vai modificando, olha a facilidade, ó. Chute de fora, defesa do goleiro Rossi, e o campo tá berrando, Flamengo pra sair jogando. Abriu aqui pelo lado. Aí agora quem tá aqui é o Luiz Araújo. É porque toda hora vai mudando. Péssima inversão do Luiz Araújo. O Wesley escorrega. Ó, essa aí é a jogada idêntica ali da finalização do gol, né? O passe por dentro, ó. Finalização pra fora. O tempo tá passando, Tite. O campo tá falando, mas você não tá ouvindo, cara. Você não tá ouvindo. O Tite desdenhou, né? Vamos falar assim, né? Ele desdenhou o campo que tava falando. O Flamengo muito mal nos primeiros 10 minutos, vai passando 12 minutos, o Flamengo não vai conseguindo saindo. E aqui a gente vê, ó, o Gerson, ó, o Fortaleza, quando ele vai fazer a recuperação da posse de bola, o Fortaleza chegava com uma certa facilidade, o meio de campo do Flamengo ficando pelo meio do caminho. Aqui ainda segue o Luiz Araújo, né, pelo lado esquerdo, aí vai ter a ultrapassagem do Ayrton Lucas, cara, eu nem sei o que ele fez, vai fazer M, né? Olha a bola, cara, ele foi muito mal, irmão. Sério, o Ayrton foi muito mal, que partida infeliz do... Tecnicamente, tá? Tecnicamente falando, que partida infeliz do Ayrton Lucas. Aqui, ó, vai trabalhando a bola. Davi Luiz. Pisou. Pro Fabrício. Vai o Fabrício. Passa aqui por dentro. Tocou. Abriu na direita. Ultrapassagem. Não rolou. Posse de bola. Fortaleza. Conexão pro... Olha o buraco no meio de campo, cara. Não dá. E aí vai ter a ultrapassagem lá, ó. Segurou. Conseguiu reter ali a posse da bola. Agora a posse para o Fortaleza. O Flamengo não está mais combatendo. Aí bola de profundidade. Pô, aí é um lance parecido, né? Com aquilo que eu havia mostrado para vocês. Passei por dentro. Bela finalização. Né? Estou muito bem, Lucero. E aí o Fortaleza volta a estar à frente do placar. Aí o técnico Tite muda. Mas porra, é aquilo. O caráter de urgência, né? Aí já começa. Aí ele faz as modificações que talvez pudessem ter sido feitas antes. Por isso que eu falo, o treinador, ele não joga, mas tem jogos que eles vão bem e tem jogos que eles vão mal. Na minha opinião, o Tite fez até bons jogos. Jogou bem ali do Atlético, as ideias combinaram, o Flamengo tá muito bem preparado. Eu achei que esse jogo dele foi um jogo ruim. Eu acho que o técnico Tite fez um mau jogo. Aí agora ele vai mexer. E aí coloca lá o Gabigol, coloca também o Léo Ortiz. O Léo Ortiz como zagueiro estava melhor do que o Alan e o Pulgar como volante. Inacreditável, né? Depois vai ter mais mexidas, aí tem Carlinhos, já tem muita coisa para aquela questão, né? Para tentar buscar algo. O Gabigol entrou e ele entrou bem, né? O Gabigol entrou bem, ali como uma espécie praticamente de um meia, né? Não era nem um atacante, até porque tinha já o Pedro ali como referência. A gente vê até pelo posicionamento aqui do Gabigol, ele jogando mais atrás, no entre linhas, né? O Gabigol jogou ali no entre linhas. Ele entrou bem, eu acho que ele fez um bom jogo. Foi um dos jogadores, o jogador, não dois. O jogador, até para ser justo, foi o jogador mais lúcido do Flamengo, taticamente e tecnicamente. Quando ele acaba entrando, ele acrescenta bastante o time ali do Flamengo. Cômico, né? Pois é o cara que tá pra sair, o Flamengo tá pra negociar, e fez um bom jogo. E ele, que não vinha jogando bem há um bom tempo, conseguiu aproveitar esses minutos, até encontrando ali por dentro ali o Pedro, ele levou o tranco e tal, mas ele entrou bem. Mais pra frente eu vou trazer um vídeo falando aí sobre o Gabigol. Ele deu algumas declarações importantes aí sobre a definição do seu futuro. Eu acho que a indefinição sobre o seu futuro não é bom nem pro atleta, tão pouco para o Flamengo, e aí parece que as coisas vão ficando um pouquinho mais definidas, né, desde até a sua saída e tal. Mas aqui, ó, ele recebendo essa bola, ele jogou bem. Ele entrou bem. O Flamengo não tinha jogo por dentro, né? Aquilo que eu havia falado no primeiro tempo. O Flamengo não tinha jogo por dentro. E a entrada do Gabigol, ela acabou crescendo, dando ao Flamengo um jogo mais por dentro. E com isso o Flamengo cresceu na partida. Ficou um Flamengo melhor distribuído. E aí a posse de bola do Flamengo, aquela pressão, né? Para tentar buscar o resultado. Em seguida já vai entrar ali o Carlinhos. E o Fortaleza ali, fazendo aquela linha com 5 em alguns momentos, 5-4-1. Ó, o Gabigol saindo um pouquinho mais para tentar receber essa bola nas costas ali do volante. Aí como ele tentou ali, o passe foi curto. E aí, com isso, o Flamengo tentava ali pressionar, já mudou bastante ali o panorama do jogo.
próximo ao final, aí mais uma vez é o Gabigol, e ele virou esse conector, né? Ele virou esse conector, buscando ali a inversão pro Ayrton, entrou bem. A verdade é que ele entrou bem ali e conseguiu ajudar nos minutos que esteve em campo, mas infelizmente foi um jogo muito abaixo, muito abaixo também. Vamos ver o que o Ayrton vai fazer, um cruzamento nas mãos. Cara, inacreditável, né? Todos os lances do Ayrton Lucas ali, tecnicamente, bem abaixo, né? Olha esse passe por dentro de qualquer jeito. Enfim, foi um jogo complicado aí para alguns jogadores, sobretudo aí pro Ortiz. Diferença. Conectando aí, ó, com o Gabigol. Gabigol abrindo aí pelo lado direito. Chute do Matheus Gonçalves. Rebote. Gerson, rebote, engraçado, né, cara, que o rebote não sobrou nenhuma ali pro Pedro, né, o camisa 9 não conseguiu pegar nenhum rebote, onde normalmente, né, sempre cai ali pro pé do Pedro, que fica bem posicionado. Depois, é curioso, depois que o Pedro acaba entrando o Carlinhos, acaba entrando o Gabigol, o Pedro perde um pouco daquele foco de ser o 9, de ser o protagonista do ataque, acaba tendo que dividir até espaço com o Carlinhos, por exemplo, aí muda um pouco, né, ele acaba caindo, né, parece que fica um pouco fora do que ele acha melhor, assim, né? Que ele se sente melhor. 2-1, resultado muito ruim a derrota, e até porque vem de um empate. Então acabaram 5 pontos ficando pelo meio do caminho, mas depois a gente fala sobre isso. A gente tem que falar também sobre o Gabigol, falar aí sobre o treinador Tite, tem bastante coisa pra gente comentar. Deixa o seu like, deixa a sua curtida, a gente vai se vendo por aqui. Um grande abraço a todos vocês, tamo junto, um abração, valeu!